Continuando. Um paciente que tem uma alteração visual, como uma hipoconvergência, por exemplo, provavelmente relacionada com o sexto par craniano, nervo abducente. Esse paciente, na tentativa de corrigir essa alteração ocular, ele vai ter uma série de alterações na coluna cervical e ele vai vir para a fisioterapia com uma queixa de dor cervical. Como que eu vou saber se essa dor cervical tem relação com o captor ocular? Então, nós vamos pedir para o paciente fechar o olho, vamos pedir para ele olhar para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda, para cima, para a direita e assim por diante. Vamos pedir para ele fazer isso por 5 vezes e depois nós vamos inverter. Nós vamos pedir para ele olhar para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda e assim por diante. Mais umas 5 vezes. Se esse paciente tiver redução da dor cervical, muito provavelmente essa dor pode estar relacionada com o captor ocular. E aí você pode pensar numa série de tratamentos para esse paciente. Desde uma terapia craniana, pensando nos pares cranianos, existem técnicas para relaxamento da musculatura ocular, e aí você vai precisar tratar a cervical desse paciente também, porque isso já promoveu adaptações. Um outro exemplo poderia ser uma cefaleia relacionada com o captor ocular. Na sequência, nós temos o captor podal, que ele vai promover informações para esses níveis superiores a partir de receptores da pele, dos músculos e das articulações do pé. Isso pode acontecer de forma causativa ou adaptativa. Por exemplo, uma vertente causativa. Então, eu tenho uma alteração com uma rotação externa do navicular, onde o paciente tem o pé plano, principalmente se for unipodal. E esse paciente vem com uma queixa de dor no joelho, por exemplo, poderia ser uma dor no quadril ou até mesmo uma dor no pé. Para eu entender se essa dor tem relação com o captor podal, eu preciso testar o captor podal. Como que eu vou testar? Eu posso fazer um calço com EVA ou com papel dobrado e colocar na tentativa de corrigir essa disfunção do pé. Eu mantenho por alguns segundos e eu vou questionar o paciente se ele percebeu alguma diferença na dor. Caso ele tenha percebido diferença na dor, a gente pode falar que o captor podal foi positivo e que ele está relacionado com a dor do paciente. Nesse caso, então, uma vertente causativa, onde uma alteração do captor podal causa uma dor, esse paciente muito provavelmente vai ter benefícios se ele usar uma palmilha feita sob medida para ele, né? Pensando em todas essas alterações de distribuição de pressão plantar, tá? Nas vertentes adaptativas, esse paciente ele pode ter alterações na maneira de distribuir o peso na região plantar, mas esse paciente está adaptado, ele não sente dor. Esse paciente, se você colocar uma palmilha, muito provavelmente ele vai começar a sentir dores que ele não sentia. E aí a gente fica num dilema. Eu corrijo essa adaptação que eu sei que vai gerar uma sobrecarga em outras articulações e eu causo uma dor até que meu paciente se adapte com essa nova posição, ou eu mantenho esse paciente que está bem, que ele está sem queixas, até o momento que ele apresente alguma queixa. Então, é um tema bastante controverso e muitas vezes os fisioterapeutas divergem na sua opinião. A minha opinião é de que se esse paciente está adaptado, desde que ele não tenha uma alteração grande, que você perceba que ele vai desenvolver uma lesão de cartilagem ou uma artrose posteriormente, você mantém esse paciente como ele está, porque ele está adaptado e ele não vai sentir dor. Aqui nós temos alguns exemplos de um pé plano valgo, por exemplo, onde esse paciente ele vai ter alterações ainda relacionadas com esse pé, de uma rotação interna da tíbia, um valgo de joelho, uma rotação interna do fêmur e um aumento das curvaturas lombares. Então, esse paciente ele pode vir para você com uma queixa de dor lombar. E quando você testa o captor, quando você corrige esse pé plano valgo,
você percebe que essa dor diminui. E aí, esse captor precisa ser tratado, seja por uma mobilização articular, por fortalecimento da musculatura intrínseca do pé ou até mesmo por uma palmilha. Um outro exemplo, né, o contrário, seria um pé cavo ou varo, onde vai haver uma adaptação em rotação externa da tíbia, da fíbula, principalmente da tíbia, um varo de joelho, rotação externa do fêmur, e esse paciente vai se adaptar com uma retificação da curvatura lombar e da curvatura torácica e cervical. Então, esse paciente também ele vai te procurar com uma queixa de dor na coluna torácica, na coluna lombar, ou até mesmo com uma dor cervical, uma cefaleia. E isso pode estar relacionado com o captor podal. Faço o teste, percebo se tem alterações nessa dor e vou tratar o pé desse paciente. Os pacientes podem vir também com pé valgo assimétrico. Então, um pé ele pode estar normal ou ele tem um valgo menor e apenas um dos pés ser valgo, né? Então, ter uma alteração em valgo com uma rotação interna da tíbia, valgo de joelho, rotação interna do fêmur, um ilíaco anterior. Nesse paciente, percebam que ele tem uma alteração de cintura pélvica e cintura escapular. Então, é um paciente que vai precisar deixar essas cinturas equilibradas e ele vai se adaptar com uma escoliose. Então, paciente que venha tratar a escoliose, é muito importante que a gente observe o captor podal desse paciente. Ele tem uma escoliose, não é um grau muito acentuado, ele está sem dor, ele está estabilizado. Aí voltamos naquele dilema. Eu trato o captor podal, sendo que ele está equilibrado, pensando futuramente, ou eu mantenho porque esse paciente não tem dor, né? Então, um tema bastante controverso. Nós temos ainda o captor oclusal, então bastante relacionado com a nossa ATM. Esse captor, ele pode estar relacionado com as próprias dores, né, da ATM, com dores de cabeça. E um teste bem simples que eu gostaria que você fizesse, que você desse um pause no vídeo aqui para fazer o teste. Você vai se inclinar para frente para testar o alongamento da sua cadeia posterior e mentalizar o quanto falta para você conseguir encostar no chão. Na sequência, eu vou pedir para você dobrar um papelzinho para você morder esse papel e para você testar novamente. Então, testa aí e depois você me conta o que aconteceu. Você fez o teste. Vamos às duas possibilidades. Não teve diferença nenhuma no alongamento. Então, muito provavelmente você não tem alteração de captor oclusal. Segunda opção, fiz o teste, o meu alongamento melhorou. Então, muito provavelmente você tem uma alteração do captor oclusal que está relacionada com o tensionamento de toda a sua cadeia posterior. E aí, esse é um caso bastante interessante para se tratar na físio, porque pode ser aquele paciente que tem um encurtamento de isquiotibiais e que você tenta alongar, tenta, alonga, e esse paciente não ganha comprimento de isquiotibiais. E aí você vai testar o captor oclusal, você percebe que tem alteração, você relaxa a sua musculatura da TM, corrige essas disfunções que você vai encontrar e esse paciente começa a ganhar alongamento e começa a diminuir as outras dores que ele tinha relacionado com esse encurtamento de isquiotibiais. Lembrando que o encurtamento de isquiotibiais, ele pode promover uma posteriorização do nosso ilíaco, uma retificação das curvas lombares, uma dor lombar, por exemplo. Então vejam que o sistema de fáscias, ele é totalmente interligado. Uma alteração no seu pé pode promover uma dor na sua cabeça. E nós precisamos testar esses captores e esse sistema de fáscias. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Muito obrigada por me ouvir. Espero